Olá, pessoal! Está começando mais um programa Nossos Pesquisadores. E hoje a nossa conversa é com o doutorando Tiago Galberto Bezerra de Souza, do Instituto de Física de São Carlos. Tiago, como você escolheu a carreira de físico? Bom, a carreira de físico ela não veio bem como uma escolha. Quando garoto, eu acho que isso é uma coisa comum entre a gente que escolhe uma carreira de ciências. Eu era curioso, eu gostava de entender como as coisas funcionavam, eu queria saber mais sobre as coisas da vida. Então, eu acabei, devido a esse desejo, eu acabei me interessando mais pelas ciências em geral. Então, eu comecei, quando adolescente, a fazer um curso técnico em mecânica, porque eu também me interessava por automóveis, por fabricação mecânica. E daí, desse curso técnico, eu passei para um curso tecnológico, também em mecânica. Só que no curso tecnológico eu tive contato com um conteúdo um pouquinho mais aprofundado, tanto de física, matemática, química. E e daí eu descobri que essas eram as coisas que eu me interessava até muito mais do que o conteúdo específico da mecânica. Então, durante o curso técnico, eu tinha decidido, eu falei, não, eu acho que eu devo estar no lugar errado. Eu vou fazer física, eu vou entender um pouco mais como, como o mundo funciona, como as coisas. é, Porque praticamente tudo que a gente interage no mundo está regido por processo. É a área de estudos da física. Então, então eu fiz um cursinho pré-vestibular durante também, enquanto eu fazia esse curso tecnológico. Também adorava estudar física, adorava estudar matemática. Então, foi o passo natural para eu seguir. Então, eu prestei vestibular, passei, então decidi seguir uma carreira como físico. E onde você fez sua faculdade de física? Eu estudei em São Paulo, comecei fazendo minha graduação no Instituto de Física de São Paulo, e daí cursei 4 anos lá. E no finalzinho da minha graduação, eu decidi que seria interessante eu conhecer um outro ambiente. Seria interessante eu fazer minha pós-graduação em algum outro lugar. Como eu comecei a fazer iniciação científica lá em São Paulo com ótica, estudando propriedades de materiais utilizando lasers, e daí eu fiz uma pesquisa e daí eu vi um dos lugares que tinha uma concentração maior de experimentos em ótica, de pesquisadores em óticas, era aqui em São Carlos. Então decidi aplicar e vim fazer o meu mestrado aqui em São Carlos. E o que você estudou no mestrado? No mestrado, eu estudei também propriedades óticas de materiais, mais especificamente moléculas orgânicas, uma molécula que se chama porfirina, que hoje em dia o pessoal utiliza muito, principalmente para uma terapia que eles chamam de PDT, que é uma terapia fotodinâmica. Então, essas moléculas elas são sensíveis à luz e elas têm uma propriedade que, quando elas absorvem um determinado comprimento de luz, elas se tornam excitadas, elas transferem energia para outras moléculas que podem eventualmente matar uma célula que está às vezes com algum defeito, com câncer. E essa é a motivação do estudo dessas moléculas, e daí a gente estudou propriedades espectroscópicas dessas moléculas. E o que isso quer dizer, né? A gente a gente jogava luz nessas moléculas com determinadas características, então a gente escolhia comprimento de onda, duração do pulso dessa luz, de como essa luz brilhava, e com isso a gente estudou o que a gente chama de os canais de energia dessa molécula. Então a gente estuda como os elétrons que estão ligados nessa molécula, quando eles absorvem luz, a maneira como eles decaem, como eles emitem outras formas de luz. Então, conhecendo as propriedades da luz que a gente está iluminando a nossa amostra e coletando e analisando a luz que sai dessas amostras, a gente consegue entender um pouco mais sobre a estrutura molecular desses compósitos. E foi basicamente isso que eu fiz no meu mestrado. E como foi a transição do mestrado para o doutorado? Foi uma transição que foi para mim, eu sempre decidi não fazer as coisas com muita pressa. Então, eu decidi que tem gente que consegue, tem gente que já sai lá da escola e já vai direto para a faculdade, da faculdade já às vezes faz até doutorado direto, que é para dar uma encurtada um pouco nas coisas.
Eu sou uma pessoa que eu preciso um pouco mais de tempo. Essas fases de transição sempre são um pouco estressantes e elas demandam muito de você mesmo, porque você está concluindo o seu trabalho de mestrado, você precisa prestar uma prova de novo para ingressar no doutorado. Então, eu terminei o meu mestrado, eu decidi que eu não ia para o doutorado direto. Então, eu consegui fazer o mestrado, eu decidi, né? Não é uma coisa que seja melhor ou pior, mas para mim foi uma coisa mais adequada. Então, eu terminei o meu mestrado com calma, e daí eu fiquei uns 6 meses, eu continuei vindo aqui, eu já tinha escolhido meu orientador, eu já tinha escolhido o título do meu projeto, então eu continuei trabalhando no que porventura seria o meu doutorado, até após 6 meses ingressar definitivamente no doutorado. Então, eu tive essa transição que eu alarguei um pouquinho essa transição. Então, para mim foi mais tranquilo. Mas o pessoal que passa direto, às vezes tem que ralar um pouquinho mais, tem que passar uns finais de semana estudando a mais. Então, o seu projeto de doutorado é a continuação do de mestrado? Eles estão relacionados, porque é a mesma área de estudos. Eu não migrei de grupo dessa vez, eu continuei no grupo de fotônica, que lá o pessoal utiliza pulsos curtos e o que a gente chama de ótica não linear, que é uma ótica, um regime de altas intensidades, de alto brilho. Eu continuei no mesmo grupo, então o tema está relacionado, mas eu mudei um pouquinho o foco do estudo. Então, como eu mudei de projeto, eu mudei de orientador, então, para o doutorado eu decidi abordar algumas coisas que são um pouco mais fundamentais dentro do ramo da ótica não linear. Porque essa parte da espectroscopia de moléculas porfirinas é uma área, embora eu estivesse analisando propriedades que são fundamentais dessas moléculas, mas ela tem um viés muito aplicado. Agora, no doutorado, eu acho que eu estreitei um pouquinho mais o meu campo de estudos e fui focar em propriedades mais íntimas das moléculas. Então, no meu doutorado, a gente analisou propriedades não lineares em gases, propriedades óticas não lineares em gases. E o que isso significa? Hoje em dia, em comunicação ótica, a gente utiliza muito propagação da luz em longas distâncias através de fibras óticas. O que foi uma revolução tecnológica para esse ramo de telecomunicações. Você precisa entender a estrutura, como a luz se relaciona com esses materiais que são produzidos, fibras óticas, a longas distâncias, a curtas distâncias, como você consegue modular essa luz de forma que você consegue controlar as propriedades dela através de todo o processo, desde da geração dela, passando pelo envio, a transmissão, até chegar na sua casa. Tudo isso é um processo que precisa estar bem controlado. Então, a gente faz uma coisa que é similar. Então, fazendo esse estudo dessas propriedades em gases, por exemplo, existe uma aplicação que é muito, que também está muito, o pessoal está estudando bastante, que é uma propriedade chamada de lidar. Então, toda vez que você tem que passar um feixe muito intenso através de gases, o estudo que eu estou fazendo ajuda a entender exatamente as propriedades da luz que você vai ter no ponto final que você está produzindo. Então, só para explicar o lidar você pega um feixe muito intenso, com brilho muito alto, focaliza ele num determinado ponto da atmosfera, que pode ser centenas de quilômetros, e você consegue ionizar o gás naquele ponto. Esse gás vai ionizar, ele também vai... ionizar significa você vai tirar elétrons desses gases que compõem essa parte da atmosfera, e através dessa ionização, esse gás vai liberar luz. Você precisa de todo um sistema telescópico para coletar essa luz, e analisando as propriedades dessa luz, você consegue entender como está a atmosfera naquele ponto, quais são os gases que compõem a atmosfera naquele ponto, até a forma das moléculas, quão rarefeito ele está naquele ponto. Então, é uma forma também de você mapear a atmosfera, é uma aplicação que se tem de você mapear a atmosfera através dessa técnica. E o estudo que eu faço
dá subsídios para que você consiga controlar as propriedades da luz e saber o ponto exato e conhecer as propriedades exatas dessa luz que você está ionizando, entre outras aplicações. Existem outras aplicações também. Quais as vantagens desse estudo? As vantagens? Então, Viviane, a área que a gente estuda, fotônica, é basicamente isso. Então, só para clarear um pouquinho, o pessoal entende muito bem a eletrônica, que é uma coisa que já está muito mais distribuída na sociedade. O pessoal já tem muito mais contato com a eletrônica, porque está em todos os dispositivos que as pessoas têm em casa, em vários dispositivos que as pessoas têm em casa. Então, a eletrônica basicamente é o estudo de como os elétrons se comportam quando você transmite ele através de um material. A fotônica vai no caminho muito similar, só que a gente estuda como a luz interage com os materiais, com os diversos tipos de materiais. Então, o que a gente estuda são essa interface, essa interação entre a luz e os materiais. E quando você tem isso muito bem estabelecido, que é o que a gente faz aqui, o nosso estudo, quando você conhece muito bem como funciona essa interação, você consegue prever, você sabe as características da luz que você está incidindo na sua amostra e você consegue prever o que vai sair dali. Então, é uma coisa que é definida, que é bem controlada. Então, com isso, você consegue gerar novos dispositivos, além de novas aplicações também que estão surgindo, que estão tanto no ramo da tecnologia quanto no ramo da medicina. Existem várias coisas que você pode fazer através desse estudo da fotônica. Então, você tem várias aplicações. Diversas. A fotônica a gente tem todo mundo tem em casa internet, e a gente tem uma coisa lá na internet que se chama largura de banda, que embora é um número lá, a gente tem 1 GB, 2 GB de internet. Isso está relacionado com as propriedades da luz que chegam até lá. Então, quanto melhor você consiga controlar esses parâmetros da interação da luz com o material, você consegue levar uma internet de mais alta qualidade através de uma distância muito longa. Hoje em dia se fala muito sobre os computadores quânticos que precisam ser interligados por ótica, que tornaria o processo muito mais rápido. Os nossos computadores hoje eles tiveram uma evolução que é baseada nos semicondutores, que foi crescendo, então o poder computacional cresceu. Hoje a comunidade científica prevê que a próxima revolução vai ser através da fotônica, onde esses circuitos integrados através de luz vão aumentar ainda mais o poder de processamento dos computadores. Então nós teremos computadores extremamente mais rápidos através dessas propriedades, através do estudo da fotônica. Vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho.